Foi uma noite de filmagem que prometia ser espetacular. Helicópteros voando rente ao chão, explosões, chuva artificial e crianças sendo carregadas por um pântano nos braços do protagonista. Mas ninguém imaginava que essa mesma cena terminaria na imagem mais brutal e controversa de Hollywood. Em um instante, tudo desmoronou e a ficção se transformou em tragédia. Esta é a história de como Vic Morrow e duas crianças perderam a vida em um set de filmagem e as consequências que abalaram Hollywood até seu cerne. Victor Morrow não era um ator qualquer. Ele era um veterano do cinema e da televisão, um rosto conhecido por seu papel na série Combat, com uma carreira que ia da Broadway às séries clássicas dos anos 60 e 70. Aos 53 anos, ele concordou em estrelar um dos segmentos do filme No Limite da Realidade, o filme Twilight Zone The Movie, dirigido por vários cineastas e produzido por figuras como Steven Spielberg. O segmento em questão, dirigido por John Landis, transportava Morrow para um Vietnã fictício, onde, em uma sequência desesperada, ele deveria salvar duas crianças em meio a explosões e fogo. Na noite de 23 de julho de 1982, esse plano se tornou letal. A produção decidiu filmar à noite com chuva artificial, efeitos pirotécnicos e um helicóptero real voando em baixa altitude para capturar tomadas impossíveis. As duas crianças, contratadas irregularmente e escondidas da fiscalização oficial, estavam no set. As explosões foram cronometradas muito perto da aeronave. Uma detonação danificou o rotor, o helicóptero perdeu o controle e caiu em cima de Morrow e das crianças. Morrow e uma das crianças foram atingidas pelas pás principais. A outra criança foi esmagada pela fuselagem. Tudo foi filmado de diferentes ângulos, uma instantânea do horror que ninguém imaginou que veria. A partir desse momento, a história se dividiu em duas. De um lado, o choque público, imagens gravadas na memória coletiva e o luto por vidas interrompidas. Do outro, uma investigação que colocou sob o microscópio as práticas do cinema comercial. Por que havia crianças em uma filmagem noturna? Por que o helicóptero foi autorizado a voar tão baixo em meio a explosões? Testemunhas e registros do caso falavam de avisos ignorados, de pedidos do diretor para que a aeronave chegasse mais perto para mais realismo, e de um ambiente onde a busca pela tomada perfeita superava a prudência. O caso levou a um julgamento contra John Landis e vários gerentes de produção por homicídio involuntário e por violar as leis trabalhistas relacionadas a menores. Foi um processo que abalou a indústria. Por meses, foram revisados testemunhos, blueprints e comunicações de rádio. Finalmente, em 1987, os acusados foram absolvidos criminalmente, embora as famílias tenham chegado a acordos civis multimilionários. A absolvição não encerrou o debate. O público, a imprensa e grande parte da categoria sentiram que algo essencial havia falhado no set naquela noite. Para além da culpabilidade legal, a morte de Vic Morrow expôs falhas estruturais, licenças contornadas, falhas na supervisão de efeitos especiais, práticas arriscadas normalizadas em nome do realismo e uma cultura de produção que às vezes prioriza a imagem sobre o bem-estar. O envolvimento de menores, ocultados dos supervisores, impulsionou medidas imediatas nas regulamentações trabalhistas para filmagens na Califórnia e pressionou sindicatos e estúdios a reforçarem os protocolos de segurança e os limites claros para voos de aeronaves nos sets. Em essência, a tragédia marcou um antes e um depois na forma como as medidas de prevenção em filmagens perigosas são concebidas. Mas a história contém camadas mais perturbadoras. Alguns relatos apontaram para a pressão para competir pela melhor tomada e para rivalidades profissionais. Falou-se de um desejo de superar outras produções e de diretores forçando os limites para alcançar fama ou prestígio. O cinema, tantas vezes um ato de risco calculado, naquele dia se tornou uma máquina que devorou vidas. Qual o valor de uma cena? Até onde é permitido expor atores, especialmente crianças, ao perigo por uma iluminação melhor, uma tomada mais cinematográfica, um efeito mais realista? A pergunta ficou pairando no ar, incômoda e permanente. Culturalmente, o impacto foi enorme. A imagem de Morrow, o horror do acidente e as vozes das famílias ecoaram em discussões sobre a ética na produção artística.
Alguns defendiam a autonomia criativa e a coragem de levar a câmera ao limite. Outros exigiam responsabilidade e amparo institucional. O debate acabou por transformar práticas. As seguradoras exigiram protocolos mais rigorosos. Os estúdios investiram em coordenadores de segurança e os sindicatos fortaleceram a formação e a supervisão em filmagens perigosas. Houve também a questão do próprio filme. A sequência foi deletada. O segmento acabou sendo reescrito para evitar mostrar o que havia acontecido, e o filme foi lançado anos depois sem aquele final pretendido. Para Morrow, a tela não ofereceu segundas chances. Sua carreira foi definida por aquele final trágico e o eco de sua morte alimentou uma reflexão coletiva sobre os limites do ofício. Há, ademais, um aspecto humano. Por trás da palavra produção, houve famílias que sofreram, pais destroçados pela perda, crianças que não cresceram. A compensação material não devolve a vida nem apaga a cena. E, no entanto, essa tristeza serviu para impulsionar uma mudança real. Hoje, muitos protocolos de segurança que são dados como certos no cinema moderno têm sua origem, direta ou indiretamente, em lições aprendidas a um custo insuportável. Se a tragédia de Vic Morrow deixa algo, é um alerta duplo. Primeiro, que a busca artística nunca deve justificar o abandono da segurança. Segundo, que a indústria tem uma obrigação ética de proteger especialmente os mais vulneráveis. As linhas entre risco e irresponsabilidade devem ser claramente definidas e aplicadas sem exceção. A imagem daquela noite, gravada pelas câmeras e divulgada em julgamentos e relatórios, obriga-nos a olhar para o cinema a partir de outra perspectiva, a do preço humano que a imagem por vezes pagou. E também nos recorda que por trás de cada cena há decisões, profissionais que dão ordens, pilotos que voam, técnicos que montam cargas pirotécnicas e famílias que confiam. Quando uma dessas peças falha, a tragédia pode ser instantânea. E esta não foi a única vez que o cinema carregou consigo um halo de escuridão. Outra filmagem dos anos 80 também foi marcada por mortes, rumores e maldições. Poltergeist, uma história onde o inexplicável se mistura com o espetáculo e que continua a alimentar teorias até hoje. Clique no vídeo na tela para descobrir a história completa.